A heterodoxia dos cursos de economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, já é conhecida por todos. Já há algumas décadas, o saudoso Roberto Campos afirmava que a mera existência dos economistas da Unicamp era suficiente para colocar a sobrevivência do nosso Brasil em jogo. E subsequentes anos de interferência econômica promovida por indivíduos oriundos de tal instituição provaram que Bob Fields, mais uma vez, estava certo. Porém, se você acredita que o tempo dos economistas da Unicamp já passou e que essas criaturas das sombras desistiram de mostrar suas garras para o povo brasileiro, bem, você está enganado, pois saiba que agora, essa gente da escola mais heterodoxa de economia da atualidade está envolvida, adivinhe só, no plano de governo do Lula. Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Dessa forma, você terá acesso antecipado a estes vídeos e também acesso a vídeos exclusivos. E agora você também pode me ajudar financeiramente clicando no botão Valeu aí embaixo. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram, Twitter e Telegram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. Ou o Brasil acaba com os economistas da Unicamp, ou os economistas da Unicamp acabam com o Brasil. A coligação Juntos pelo Brasil, que apoia a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, lançou o documento Diretrizes para o Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil, texto de 34 páginas, desenvolvido a partir de contribuições de forças democráticas e progressistas partidárias do Molusco, e que se mostra uma tragédia completa da primeira até a última página. O que mais chama a atenção do documento, porém, são os envolvidos, ou de forma mais específica, a sua comissão de redação e sistematização, composta majoritariamente por velhos nomes da política petista, oriundos da Faculdade de Economia da citada Unicamp. O nome mais conhecido, certamente, é o de Aloísio Mercadante, aliado de Lula de longa data, um dos fundadores do PT, e que atuou como ministro de Ciência e Tecnologia, da Educação e da Casa Civil durante os governos de Dilma Rousseff, e que recentemente protagonizou um barraco com outro nome antigo do partido, Eduardo Suplicy. Mercadante, embora tenha se formado em economia pela USP, fez um mestrado e um doutorado pela Unicamp. Segue-se ao ex-senador petista o economista Antônio Correia de Lacerda, mestre em economia pela USP e doutor em economia por ela, a Unicamp. Já tendo participado de conselhos na Eletrobras e na CNI, a Confederação Nacional da Indústria, atualmente Lacerda ocupa o cargo de presidente do Conselho Federal de Economia. Por outro lado, o cientista social Guilherme Melo, formado pela USP e mestre em economia pela PUC de São Paulo, tem também um doutorado na universidade favorita do já citado Bob Fields, local onde Melo atualmente também leciona. Já Miriam Belchior, que acredite se quiser, foi casada com ninguém menos que Celso Daniel, prefeito de Santo André morto em circunstâncias pra lá de suspeitas, e que foi coordenadora geral do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, no segundo governo Lula, ministra do Planejamento e presidente da Caixa Econômica Federal nos governos Dilma, formou-se em Engenharia de Alimentos pela Unicamp. Talvez ela fosse poupada por Roberto Campos por não ter cursado economia na citada instituição, mas o restante do seu currículo não deixa margem para dúvidas. Ela é uma legítima economista da Unicamp. Outra economista oriunda dessa universidade é Sandra Brandão, que já ocupou o cargo de assessora especial do Ministério do Trabalho e da Casa Civil, tendo cursado o mestrado em economia na Unicamp. Por fim, temos a figura de William Ozaki, formado em Ciências Sociais pela USP, mestre em economia pela Unicamp e que cursa atualmente um doutorado na mesma instituição, também na área econômica. Dos 10 gênios que assinaram as diretrizes para o Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil, 6 são diretamente ligados à Unicamp, e isso é uma tragédia. Porém, eu não poderia fechar a breve análise do currículo dos envolvidos sem fazer uma menção honrosa a um sujeito de nome Jorge Messias, um advogado formado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em desenvolvimento e que atualmente cursa um doutorado na Universidade de Brasília. E é bem provável que você não o reconheça pelo nome, mas sim pelo apelido. Jorge Messias é o famoso Bessias, sujeito encarregado de levar o documento de posse do Lula como ministro da Casa Civil da Dilma Rousseff em 2016. Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel
para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade. Depois de mais essa informação, eu lhe faço uma pergunta. Essa não é a turma mais insuspeita e economicamente equilibrada que você já viu? Você não se sente confiante ao saber que é esse tipo de gente que vai organizar a política econômica do país se o Molusco for eleito? Ninguém em pleno uso de suas faculdades mentais acreditaria que tal programa de governo, ou diretrizes programáticas que seja, composto pelo que há de mais velho e ultrapassado em matéria econômica no país, poderia ser qualquer outra coisa além do mais puro e cínico socialismo. Nesse texto você encontrará de tudo, desde a revogação do teto de gastos, no número 51, passando pela revogação da reforma trabalhista, no número 13, e chegando à falida política de crédito público subsidiado e abundante, no número 80, algo que mais do que comprovadamente atirou o Brasil no buraco do qual lutamos para sair desde 2014. As brilhantes mentes responsáveis pela redação do documento não escondem seu caráter keynesiano e desenvolvimentista, um pensamento econômico arcaico e que já fracassou inúmeras vezes aqui mesmo no Brasil. Esses economistas da Unicamp vão na contramão de tudo o que se possa esperar em matéria de liberdade econômica e de redução no tamanho do Estado. E o que eles querem é, naturalmente, mais intervenção, mais controle, mais estatais e, como não poderia deixar de ser, mais dinheiro nas mãos dos políticos. Ou, para citar o próprio documento, será necessário proteger o patrimônio do país e recompor o papel indutor e coordenador do Estado e das empresas estatais para que cumpram, com agilidade e dinamismo, seu papel no processo de desenvolvimento econômico, progresso social, produtivo e ambiental do país. Tem como ser mais socialista que isso? Aliás, nos números 77, 78 e 79, lemos que a coligação do Lula se opõe totalmente à privatização da Petrobras, da Eletrobras e dos Correios. Bem, sabemos que o PT gosta bastante da Petrobras e não abriria mão dela definitivamente. Já em relação à Eletrobras, por outro lado, o plano é viabilizar o programa Luz para Todos, que, como você já imagina, servirá para subsidiar tarifas energéticas, uma medida que se mostrou um terrível desastre, não só por aqui, mas também na vizinha Argentina. E quanto aos Correios? Segundo o documento, trata-se de uma empresa com importante função social, logística e capilaridade em todo o território nacional. Os brilhantes economistas também acenam para um possível novo PAC, o fracassado programa de abertura de canteiros de obras Brasil afora, com vistas a criar oportunidades de trabalho e emprego. No número 16, o documento afirma que o governo Lula irá adotar uma política de aumento do salário mínimo, parecendo desconhecer que qualquer aumento em tal valor salarial representa um crescimento expressivo nos gastos do governo. Basicamente, o que o documento propõe é um desenvolvimento econômico conjugado com uma sustentabilidade socioambiental e climática, coisa de ambientalista melancia, como eu sempre falo por aqui. Para isso, naturalmente, será necessário realizar uma reforma tributária solidária, justa e sustentável, que simplifique tributos e em que os pobres paguem menos e os ricos paguem mais. Você já sabe onde isso vai dar, não é mesmo? Todo mundo mais pobre pagando mais impostos para encher os cofres do partidão. Em resumo, existem propostas de recriação do imposto sindical, fomento à economia solidária, fornecimento de crédito barato e muita manipulação de preços de itens sensíveis à formulação dos índices de inflação, como energia elétrica e combustíveis. Há também menções a renegociações de dívidas das famílias, o que nos faz pensar naquele antigo plano do Coronel Ciro Gomes para tirar o nome das pessoas do Serasa. Nada novo aí. Trata-se da mesma política antiquada, demagógica e, o que é pior, fadada ao fracasso, adotada pelos governos petistas entre 2002 e 2017 e que periga ser novamente colocada em prática sob a batuta dos maestros econômicos oriundos das mais do que heterodoxas salas de aula da Faculdade de Economia da Unicamp. E como piada pouca é bobagem, as tais diretrizes afirmam que os governos esquerdistas no Brasil instituíram de forma inédita uma política de Estado de prevenção e combate à corrupção e de promoção da transparência e da integridade pública, sendo que um possível governo Lula vai assegurar, com base nos princípios do Estado democrático de direito, que os instrumentos de combate à corrupção sejam restabelecidos. Me diga se isso não é o fim da picada. Todo o programa de governo do Lula, sintetizado em suas diretrizes programáticas, é uma receita para o fracasso econômico, que já se mostrou falida no passado e que tornará a falhar caso seja colocada em prática mais uma vez. Foi esse mesmo tipo de pensamento econômico que levou o Brasil
para o buraco da recessão em 2014 e que arruinou a economia da Argentina e da Venezuela nas últimas décadas. Nas 34 páginas do documento estão sintetizadas as piores ideias econômicas que se possa conceber, uma amálgama de toda a heterodoxia acadêmica oriunda da Unicamp e de demais escolas keynesianas e desenvolvimentistas. Ou, em outras palavras, trata-se da síntese da receita certa para um fracasso econômico inevitável. Afirmar que os mesmos nomes que destruíram o Brasil durante os anos petistas serão responsáveis por reconstruí-lo é uma piada de muito mau gosto. Desde nomes caquéticos da política esquerdista nacional, como Aloysio Mercadante, chegando até o Bessias, o office boy de Dilma Rousseff, que ajudou a salvar o Lula da cadeia em 2016, os indivíduos responsáveis pela redação final do documento de diretrizes programáticas da chapa Lula-Alckmin são o suprassumo das teorias econômicas mais insanas que a humanidade já concebeu. Mesclando desenvolvimentismo, descaso com as contas públicas e pesada intervenção estatal na economia, o que tais políticas conseguem é apenas arruinar empresas, investimentos, setores inteiros e levar toda uma população à mais completa miséria. Roberto Campos estava certo quando afirmou que se o Brasil não acabasse com os economistas da Unicamp, estes acabariam com o Brasil. Passados poucos anos daquela entrevista, Lula chegava ao poder no país. E 20 anos depois da exibição daquele Roda Viva, Dilma Rousseff saía da política nacional pela porta dos fundos, após ter falido completamente o país por conta das políticas econômicas heterodoxas protagonizadas por sua equipe econômica, seguindo, é claro, a cartilha do seu partido, o PT do Lula. Não tenha dúvidas, caso o Molusque volte ao poder, podemos esperar mais do mesmo. Toda a loucura econômica oriunda das salas de aula da Unicamp sendo novamente aplicada no Brasil, levando nossa economia mais uma vez para o buraco. E desta vez, eu não tenho certeza de que o nosso país ainda conseguirá se manter de pé.